Abençoa, Senhor meu Deus, essa palavra, Pai. Ao meditarmos, sejamos cheios de fé e esperança no Senhor. E ouvindo essa palavra, nosso coração venha transbordar de alegria por estar na Tua presença e também por ser um alimento espiritual. E te agradeço, ó Deus, por esse momento de estarmos meditando a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Capítulo 6 de Mateus, o versículo 19 em diante. Mateus 6, 19. Amém? Vamos ler então, que diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Bem, aqui nós temos que Deus apresenta para nós aqui os dois caminhos, né? Um caminho certeiro e um caminho errante, mas que conduz a vários lugares, só não conduz ao céu de glória. E um caminho linheiro certo, que nos conduz ao Salvador, a Jesus Cristo e ao céu de glória. E aqui ele nos fala também de nós, do que nós somos, o que tem em nós. Porque logo no começo ele fala dos nossos sentimentos, ele fala dos nossos desejos e planos. Porque tem muitas pessoas mesmo que vivem para o trabalho, se dedica muito ao trabalho, se dedica a angariar bens e esquece o resto. E esquece o resto não, esquece o principal. Corrigindo as minhas palavras, porque Deus não é resto, Deus é o principal. Ou seja, nós vemos que, um exemplo, Salomão, ele teve muitas mulheres, ele se dedicou às amantes, né, aos amores, às paixões, isso no calor da sua juventude. Aí ele teve aquelas paixões e tal, mas no final da história ele viu que aquilo dali era só vaidade da mocidade, que no final das contas não deu nada, porque o amor ali ele não achou. Ele achou muitas aventuras, mas nada que durasse para sempre. Foram só coisas passageiras. Depois ele se dedicou às construções, aos palácios. Aí foi lá montar, foi trabalhar. E aí ele viu também que aquilo dali era só desejo do coração. Ele fez muitos planos, muitos projetos, e sempre se afastando cada vez mais de Deus. No final da história, na velhice, ele viu que aquilo tudo era vaidade, porque tudo era passageiro, nada permanecia para sempre. A única coisa que era para sempre era Deus.
Até a nossa própria vida, ela é passageira aqui na terra. Então, o que ele está dizendo? Que as pessoas se dedicam tanto a obter algo e se esquecem de Deus, deixa Deus para segundo plano, deixa algumas coisas para segundo plano, e no final da história não dá em nada, porque tudo isso perece, não é eterno. Então ele diz: se dedique então a Deus, saiba controlar, mediar a sua vida na terra. Devemos nós sabermos controlar e fazer a mediação. Qual o momento de Deus e qual o momento para trabalhar, qual o momento para o amor, qual o momento para se dedicar a Deus. Como o Senhor diz, nesse mundo há tempo para tudo, e em tudo tem a sua fase. Amém? Nesse mundo tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento, mas algo tem que ser primordial e não se deve deixar para segundo plano, que é Deus. O Senhor tem que estar sempre adiante, como o primeiro plano em nossa vida, e temos que ter um momento de dedicação a Ele. É isso que a palavra logo aqui no início está dizendo, porque se dedica tanto às outras causas, a obter coisas, esquece-se do principal, que é Jesus Cristo. Aí ele diz, porque ele dá a resposta no versículo, que é a resposta do 19 e 20. No 21 ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É aquela questão que quem ministra, quem está aqui em cima, quem está no púlpito, quem é responsável por alguma coisa com relação à obra, pode ser o dirigente da igreja, pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o evangelista, quem estiver na frente e que estiver observando, ele vai entender e observar e vai chegar à conclusão que muitas pessoas estão na igreja, mas o seu coração não está dentro da igreja, não está aqui, não está contrito com o Senhor, está fora. O pensamento está lá fora, em outros planos, em outros objetivos. E ou seja, não sempre tem aquele ditado que diz assim: quando você sai de casa, deixa os problemas lá. Aquilo que você deixou em casa, o seu problema de casa, o seu problema pessoal, sentimental, o que for, que não tem nada a ver com as questões de Deus, deixa ele lá. Se for algo para resolver, traga e apresente ao Senhor. Olha, isso está me sufocando. Olha, isso aqui está tomando a minha paciência. Isso aqui está me fazendo mal. Aí você traga e apresente a Ele. Mas se é algo que não tem nada a ver, que não é prejudicial para você, que não tem nada a ver, que Deus não possa resolvê-lo, então deixa ele quieto lá. Não traga para dentro da igreja, porque você vai estar aqui e você vai estar pensando lá fora, como eu já vi isso. Será que meu filho está comendo? Será que meu filho está jantando? Será que alguém esquentou a janta para o meu filho? Ou outro sentimento contrário, uma paixão, um amor, alguma coisa que está lá fora. Aí é difícil, não é não? Aí é difícil. Porque aí você fica entendendo, você entende e vê que os sentimentos não traduzem em amor para com Deus, porque o coração está afastado de Deus. Aí é igual o aluno quando está em sala de aula, que em vez de ele prestar atenção para a aula, ele está rabiscando, ele está desenhando, ele está fazendo outra coisa, ele está folheando o livro. Por quê? Porque naquele momento ele achou que aquilo é mais interessante, mais importante do que a aula em si.
Então nós devemos ter foco, nós devemos ter objetivo. Pessoa que não tem foco, não tem objetivo, não prospera, não cresce. E hoje nós estamos em um culto que trabalha a prosperidade. Nós estamos num culto que trabalha a questão da cura divina, que trabalha a libertação. Então, se não temos foco, o que estou fazendo então aqui? O que eu quero então com a igreja? O que eu quero então com Deus se eu não tenho foco em Deus? O pecado é muito maior. Que eu tenho que ter foco, eu tenho que ter objetivo. Se eu quero prosperar, eu tenho que ter o meu foco no Senhor. Se eu quero ser abençoado em todas as áreas, o meu objetivo é Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que deixar aquilo que me atrapalha para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Aleluia. O meu coração tem que estar em Cristo. Aleluia. Ponto final. O meu coração tem que estar em Cristo. Ou seja, se eu estou na igreja do Senhor, eu estou com interesse de coração. Eu sou morada do Altíssimo. Eu sou o templo do Deus vivo. Ponto final. Antes de você pensar em outra coisa, pense o seguinte: eu não posso ter isso dentro de mim, porque no meu coração tem que morar Jesus e não as bobagens do mundo, porque isso são complementos, não são deuses. Está entendendo? Aquilo que lhe falta é uma complementação. Se lhe falta uma casa, isso é uma complementação. Uma casa não lhe vai salvar a sua vida. Se lhe falta uma televisão, isso é uma complementação. A televisão não vai salvar a sua vida. Se lhe falta um marido, isso é uma complementação. O marido não vai salvar você. Se lhe falta uma noiva ou outra coisa qualquer, entenda: quem salva é Jesus. Não é a preocupação, não é aquilo que lhe falta. Me falta um emprego. Sim, mas maior do que o emprego que lhe leva ao céu é Jesus. Você pode ter um emprego, você pode ter uma casa, você pode ter uma família linda, você pode ter próspero, você pode ter tudo, mas se não tem salvação, é zero. Porque uma coisa que eu aprendi nesse mundo é que você vem para este mundo, você não traz nada, você sai deste mundo e não leva nada. E o pior de tudo, se você não tiver Jesus no coração, aí eu vou falar com uma língua do povo: lasqueira, lascou mesmo, porque não tem nada. Aí é que sai como zero à esquerda, sem nada. Porque se você ainda tem Jesus, você já tem uma prerrogativa. Aleluia. Eu tenho a chama da esperança. Que chama da esperança é essa? Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. E no versículo 22 ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, você terá paz. Você irá irradiar paz para todo canto. Você será como as luzes, como se ilumina, né? Quando acende, aliás, das luzes se acendem, ilumina. Então, quando você tem Jesus Cristo na sua vida, você ilumina o ambiente, você ilumina a sua casa, você ilumina para onde você for. Isso é coisa séria. Se seus olhos são bons, todo o teu corpo será luminoso. Aí no versículo 22 ele fala a verdade: se por caso os olhos não são bons, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. A questão:
Se eu sou de Deus, irei iluminar, irei trazer paz, concordância. Mas se eu sou do inimigo, eu sou treva, ou sou indefinido. O que é o indefinido? Aquele que não tem certeza de nada, não tem objetivo, não tem foco. Aí o negócio é sério. Que uma hora está com Deus, uma hora está com Mamon, uma hora está com Deus, uma hora está com Baal. E aí? Como é que vai ser essa história? Será que Deus se agrada disso? Não. Eu não posso dizer que eu vou andar no caminho do Senhor e andar também no caminho das trevas. Não. Eu tenho que servir a só uma pessoa. Aleluia. Que é o que nós vamos chegar lá no final. Ninguém pode servir no 24, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não deveis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Ou seja, nós não devemos andar em dois caminhos, temos que procurar somente um caminho. Como eu disse logo no começo, temos que ter foco, temos que ter objetivo, temos que ter direcionamento. O que eu quero da minha vida? Se você tem determinação, desde o começo que você adentrou a uma igreja para servir a Deus, no momento que você entra em uma instituição para servir a Deus, e quando você tem foco, você prospera, você é abençoado em todas as áreas. Mas se você não tem objetivo, não sabe o que quer, sempre vai andar na direção da cachoeira, as águas abaixo. Em vez de você estar protegido, você vai só direcionar para a cachoeira, para cá, se acabar lá embaixo. Então devemos, como eu disse, ter foco, devemos ter objetivo, sentimento de crescimento, porque se eu tenho foco, tenho objetivo, tenho direcionamento, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou realizar os meus sonhos, serei bem sucedido em tudo que fizer, irei conquistar, serei um conquistador, serei uma conquistadora em toda a área que eu for. Por quê? Porque eu estou com o Senhor, eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus planos, e eu sou direcionado, eu sou direcionada por Jesus. Aleluia. Por que que os heróis da fé prosperaram? Eram homens prósperos, foram ricos. Abraão foi um homem rico, Jacó foi um homem rico, depois passou a se chamar Israel. Isaac foi rico, foram prósperos. Os heróis na fé foram prósperos. Por quê? Tinha um direcionamento. Jó era um homem rico da sua época, era um dos homens mais ricos da sua época, tinha direcionamento de Deus. E os judeus, por que são prósperos? Porque eles se direcionam para Deus. Eles não vão desviar o olhar para os outros lugares, porque aquilo dali não tem importância. Em primeiro lugar é Deus. Aleluia. Então, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Voltando de novo lá ao exemplo claro de Salomão. Quando ele começou a viver as suas paixões, ele passou a dedicar grande tempo para as mulheres, as vaidades das mulheres. Nesse período, chegava uma, quero erguer um templo para fulano de tal, vai tal. Chegou, quero erguer um templo para Asparote, vai tal. Vou erguer um templo para Baal, vai tal. As mulheres começavam a buzinar o pé do ouvido dele, e ele, para não ficar chateado e não chatear elas, ia fazendo a vontade delas.
Foi fazendo, e aí vinham as mulheres e negavam ele, e aí ele ia ficando coroa já, e aí pronto. Aí vinham as novinhas, pronto. Ele foi se desviando cada vez mais, foi se dedicando só às loucuras das esposas dele, das suas concubinas, das suas amantes. Depois ele foi se dedicar ao trabalho, e se dedicou, ou seja, ele foi cada vez mais se afastando de Deus. Ou seja, ele desprezou o Senhor. E uma coisa estranha aí que nós temos: nós não podemos dizer que ele chegou a alcançar a salvação. Está entendendo? Porque a Bíblia não declara isso. Eu não posso dizer, não, ele alcançou a salvação, ele é um homem salvo. A Bíblia geralmente fala em questão Abraão, Isaac e Jacó. O restante não declara, não. Não declara, não. A Bíblia não declara que ele alcançou a salvação. Ele morreu porque ele descansou com Deus. Os outros, alguns dizem assim, e aí ele descansou com Deus. Na questão dele, não diz se ele descansou com Deus, ou quando faleceu, se ele já havia se reconciliado verdadeiramente com Deus. Então é uma questão séria. Ou você se dedica a Deus completamente, ou se dedica ao mundo. Porque Deus não vai se agradar, e Ele não se agrada de dividir o que é dele com os outros. Deus não divide a sua glória com ninguém, porque a glória de Deus é a única e verdadeira. Amém? E Deus também não força ninguém, não. Ou você quer servi-lo de coração, livremente, porque é assim que Ele quer. Em todo momento na história bíblica, Deus não forçou ninguém, nem os anjos Ele forçou. Deus, Ele é democrático. Você quer servir, sirva de coração. Não sirva por empurrão e nem por obrigação, porque por obrigação Deus não aceita. Deus não aceita nada por obrigação. Tudo que você fizer de coração, com dedicação, Deus recebe. Amém? Porque até um copo com água, se você der um coração para alguém, Deus está vendo. Então que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.